Olá pessoal, mais uma questão de geometria plana. Calcule a área do círculo da figura abaixo, sabendo que AB vale 4 cm, BD 10 cm, BC 11 cm e que BD é a bissetriz do ângulo ABC. Então vamos passar essas informações aqui para a figura. Então, AB vale 4. BD vale 10, é a bissetriz, e BC vale 11, aqui embaixo, 11. Como BD é a bissetriz desse ângulo B, de acordo com o enunciado da questão, quando ela é traçada, divide esse ângulo B em dois ângulos de medidas iguais, alfa e alfa, ok? Agora, observe esse ângulo alfa aqui em cima. Ele está olhando para esse arco AD. Então, como esse ângulo alfa é inscrito, ele é a metade do arco que ele descreve. Então, se aqui é alfa, aqui em cima vai ser 2 alfa. Ok? O mesmo acontece aqui embaixo. O ângulo alfa vê o arco CD, como ele é um ângulo inscrito, então ele vale alfa. O arco que ele descreve é o dobro do seu valor, ou seja, 2 alfas. Ok? Então nós temos essas informações iniciais e agora nós vamos unir os pontos AD e CD como aqui é 2 alfa e aqui também é 2 alfa, esses dois segmentos são iguais, ou seja, tem a mesma medida. Se eu chamar esse segmento aqui de x, esse aqui também será x, tá ok? Agora observem esse triângulo aqui. Vamos colocar aqui, número 1, o triângulo ABD, ok? Triângulo ABD. Nesse triângulo, aplicando a lei dos cossenos, nós temos o seguinte: o ângulo e o lado oposto a ele, que é x. Então vai ficar x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 10, 4 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de alfa. Ok? Então vai ficar x ao quadrado é igual 4 ao quadrado vai dar 16, mais 10 ao quadrado vai dar 100, menos 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 10, 80, que multiplica cosseno de alfa. Ok? Então vai ficar assim: x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 100, 116, menos 80 cosseno de alfa. Então nós temos aqui inicialmente essa informação, que eu vou chamar essa equação de número 1. E agora eu vou pegar esse triângulo aqui de baixo, o triângulo BCD. Então, segundo ponto, no triângulo BCD, eu vou ter o seguinte: aplicando de novo a lei dos cossenos aqui nesse triângulo, eu vou ter o ângulo, cateto oposto também vale x, então vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado
mais 11 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 11 vezes o cosseno de alfa, ok? Então vai ficar assim. X ao quadrado vai ser igual, 10 ao quadrado vai dar 100, mais 11 ao quadrado, 121, menos 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 11, 220, que multiplica cosseno de alfa. Ok? Então aqui vai ficar x ao quadrado igual 100 mais 121, 221. 221 menos 220, que multiplica cosseno de alfa. Ok? Então eu tenho aqui essa equação, que eu vou chamar a equação número 2, porque eu chamei essa aqui de 1. Então essa aqui vai ser a equação número 2. E observem que nessas duas equações nós determinamos o valor de x ao quadrado. Ok? Então eu posso igualar essas duas equações, porque x ao quadrado é igual a x ao quadrado, então o segundo membro dessa equação é igual ao segundo membro dessa aqui de baixo. Ou seja, eu vou ter o seguinte, igualando a primeira equação com a equação número 2, vai resultar no seguinte. A equação número 1, 116 menos 80, que multiplica o cosseno de alfa. Isso aí vai ser igual a essa segunda equação aqui de baixo, ok? Essa aqui vai ser 221 menos 220, que multiplica cosseno de alfa. Ok? Então eu tenho aqui, nesses dois elementos, o cosseno de alfa se repete, então vai ficar bem aqui. Menos 80, que multiplica cosseno de alfa. Esse menos 220 cosseno de alfa passa para o primeiro membro da equação, mais 220, que multiplica cosseno de alfa. Isso vai ser igual a 221. E aqui 116 passa para o segundo membro negativo, menos 116. Ok? Então vai ficar assim. 220 menos 80 dá 140. 140 que multiplica o cosseno de alfa. Isso vai ser igual a 221 menos 116, isso dá 105. Então, isolando o cosseno de alfa, vai resultar em 105 dividido por 140. Simplificando por 5, esses dois números, vai ficar 105 dividido por 5 vai dar 21. E 140 por 5 vai dar 28. Ainda posso simplificar em cima e embaixo por 7. Isso vai resultar em cosseno de alfa. Vai ser igual a 21 por 7 vai dar 3. E 28 por 7 vai dar 4. Então, descobri qual é o cosseno de alfa. 3/4. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Como nós já temos o valor de cosseno de alfa, eu vou substituir
nessa equação número 1, porque aqui ó, aparece o cosseno de alfa. Então eu vou pegar essa equação, vou repetir ela lá em cima. Então é 116 menos 80 cosseno de alfa. Então vou repetir ela aqui. 116 menos 80 vezes cosseno de alfa. Isso tudo é igual a quê? A x ao quadrado. Ok? Então 116 menos 80 vezes... Quanto é o cosseno de alfa? Nós descobrimos aqui 3 sobre 4. Ok? 80 que multiplica cosseno de alfa, que é 3 sobre 4. Então, eu vou substituir bem aqui. 3 sobre 4. Isso é igual a x ao quadrado. Eu posso simplificar 80 por 4, vai dar 20 aqui em cima. Aí, repito, 116 menos 20 vezes 3 vai dar 60. Isso é igual a x ao quadrado. Ou seja, quanto é que vale o x ao quadrado? 116 menos 60 vai dar 56, ok? Então, extraindo a raiz aqui de ambos os lados, fica x igual a raiz de 56. Então, eu sei que x vai valer... A raiz de 56 é a mesma coisa que 4 vezes 14, ok? Porque 4 vezes 14 dá 56. Então, x vai ser igual a raiz de 4, sai fora aqui, é raiz de 2. E dentro do radical fica 14. Ok? Então, aqui está o valor do x. Ok? Então, nós já podemos colocar essa informação aqui no desenho. Observem que essa distância de C até D, essa distância aqui a gente chamou de x. Então, se eu unir o centro da circunferência com os pontos C e D, vou ter um triângulo aqui, ó, unindo esses pontos. Olha, de O até D, isso é o raio. E de O até C também é o raio. Ok? Então, isso significa que esse triângulo aqui, ó, que eu estou marcando, o triângulo OCD, ele é isósceles, tem dois lados iguais, RR. Então, esses ângulos aqui, eles serão iguais, né? Ou são iguais, né? Mas observem um detalhe interessante aqui. Nesse triângulo, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo central. E ele está olhando para esse arco aqui, ó, esse arco CD. Então, o ângulo central, o valor dele, equivale ao valor do arco que ele descreve. Então, se aqui é 2 alfas, 2 alfa, o ângulo central também vai ser 2 alfa. Mas aí, como esse triângulo é isósceles, quando nós traçamos aqui a altura dele, vai dividir aqui esse ângulo em dois ângulos iguais, com a mesma medida. Aqui vai ser alfa e aqui embaixo vai ser alfa. Aqui, essa altura é perpendicular à base CD. E aí, nós temos então esse triângulo retângulo aqui, ó. Observem que essa altura é ao mesmo tempo mediana, porque ela divide esse lado aqui, esse lado CD em dois segmentos iguais. Daqui eu vou chamar esse valor bem aqui de E. Então, tenho o triângulo OED. Ok? Como esses dois segmentos aqui, eles são divididos ao meio por essa mediana, como nós descobrimos que de C até D, que é o valor do x,
vale 2 raiz de 14, então significa que cada parte dessa vale raiz de 14. Raiz de 14 aqui em cima e raiz de 14 aqui embaixo. Porque quando nós somarmos raiz de 14 mais raiz de 14, dá o total de x, que é 2 raiz de 14, ok? Agora, pessoal, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, ó. O, E, D. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. No triângulo retângulo O, E, D. Eu vou calcular o seno desse ângulo aqui. Seno de alfa vai ser cateto oposto, que é raiz de 14, dividido por R, que é o raio. O raio aqui é a hipotenusa. Então, vai ficar assim. Seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é raiz de 14, dividido pela hipotenusa, que no caso lá desse triângulo retângulo, é o raio, essa distância de O até D. Então, voltando para cá, eu tenho então aqui o seno de alfa. Observem que aqui embaixo nós descobrimos o valor do cosseno. E aqui eu tenho o valor do seno. Só que tem um detalhe. Pela relação fundamental da trigonometria, vou colocar bem aqui. Agora vai ser o item 3, né? Então, nesse item 3, pela relação fundamental, eu tenho seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Isso é igual a 1 pela relação fundamental da trigonometria. Então, o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Veja que está elevado ao quadrado o cosseno. E aqui eu tenho o cosseno normal. Se eu elevar esse cosseno ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, vai dar 9 sobre 4 ao quadrado, vai dar 16. Vai ficar 9 sobre 16. Então, esse valor que vem para cá, ó, 9 sobre 16. Tudo isso é igual a 1. Então, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de alfa, vai ser igual a 1 menos 9 sobre 16. Passando para o segundo membro, essa fração passa subtraindo 9 sobre 16. Então, vou ficar com seno ao quadrado de alfa vai ser igual 16 vezes 1 dá 16, menos 9 vai dar 7 sobre 16, ok? Então, vou ficar com seno vai ser igual a raiz quadrada dessa fração. Raiz quadrada de 7. E embaixo no denominador vai ficar raiz quadrada de 16. E nós sabemos que dá raiz quadrada de 16 dá 4. Então, pessoal, eu descobri aqui outro valor também para o seno. O seno equivale a raiz de 7 sobre 4, ok? E eu tenho também aqui, ó, o valor de seno aqui, ó. Seno e seno. Então, o que é que eu posso fazer? Como eu tenho o valor desse seno de alfa, que é raiz de 7 sobre 4, eu vou substituir bem aqui, ó. Ok? Então, como é que vai ficar? Substituindo aqui nessa expressão o valor de seno de alfa que nós encontramos, raiz de 7 sobre 4, aqui embaixo. Então, substituindo, vai ficar assim. Ó, vai ficar raiz de 7 sobre 4 igual a raiz de 14 sobre R. Ok? Então, eu repito aqui, raiz de 7 sobre 4 igual a raiz de 14 é a mesma coisa que a raiz de 2 que multiplica a raiz de 7, ok? Aí eu posso dividido por R.
Aí eu posso cancelar a raiz de 7 com raiz de 7. Aqui fica 1. 1 vezes R da R igual a 4 vezes raiz de 2. Isso aqui tem centímetros. Esse é o valor do raio dessa circunferência aqui. Como o problema pede para calcular a área do círculo, calcule a área do círculo, nós precisávamos descobrir o valor do R, que é o raio. Então agora ficou fácil, né? Então a área do círculo é dada por π R ao quadrado. Então a área vai ser igual a π, que multiplica o raio ao quadrado, que é 4, que multiplica a raiz de 2. Ok? Cancelando essa raiz ao quadrado, o expoente fica, a área vai ser igual a π, que multiplica 4 ao quadrado dá 16, vezes 2. Então eu concluo que a área desse círculo vai ser igual a 16 vezes 2 vai dar 32, que multiplica π centímetros quadrados. Então essa aqui é a área que nós estávamos procurando. 32 π que multiplica 32 π centímetros quadrados. Tá ok, pessoal? Uma questão bastante trabalhosa, envolve vários conceitos de trigonometria, mas com calma a gente chega no resultado final. Espero ter ajudado na compreensão dessa questão. Então revise aí os passos na resolução para que você possa entender perfeitamente como é que nós chegamos ao resultado final 32 π centímetros quadrados. Um abraço, até a próxima oportunidade.